O meu irmão diz: Lina, tu tem que fazer o que é difícil, porque fácil todo mundo faz, então faz o que é difícil. Cearense arretada, ela faz acontecer. Se obstáculos aparecem, ela trata de vencer. Eu levei uma queda muito feia. Ia ser operada da coluna, fraturei a L1, sentia muita dor. Eu disse: pai, eu vou parar. Ele: minha filha, nunca pare nada, nunca deixe de fazer nada por medo. Lina seguiu o conselho do pai, voltou a saltar e se tornou proprietária de um dos grandes aras da raça BH, brasileiro de hipismo do país. Em 6 anos, a criadora montou uma superestrutura, concentrando tudo em casa e uma equipe pronta para competir na ponta. A gente faz todo esse processo aqui e eu acho que isso é que é o legal, que é o desafiador, né? Melhor coisa que tem é você ensinar aquela pessoa que quer aprender. Eu fico sempre pensando: o que eu posso fazer para melhorar, o que dá para mudar. Ela confia no seu trabalho, ela acredita em você. Quando a gente vive intensamente a rotina, a gente entende o propósito dela. E é por aqui que começamos o episódio de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira visita ao Aras Melo Pinheiro. A conexão que se estabelece com o cavalo é algo tão forte, mas tão forte, que mesmo que por vezes pareça algo distante, a vida se encarrega de te levar para perto. Eu sempre fui apaixonada por esporte, mas o cavalo em si eu amo, e a natureza, e fazenda, né? Desde criança, a Lina gostou de montar e as férias na fazenda da família com os irmãos era a oportunidade que tinha de estar perto dos cavalos. Quem quer que fosse para a fazenda, eu queria ir junto, nem que fosse para passar uma tarde. E lá eu não descia do cavalo, eu tinha insolação, me arranhava inteira, passava o dia procurando cavalo e montando e amava. Aos 13 anos, enquanto as meninas viam revistas de moda, Eu ia na banca de revista, porque quase não tinha revista de cavalo, mas quando eu encontrava... E eu tinha vários álbuns, um de manga larga, um de Appaloosa, um de quartos de milha, um de PSI. E eu colecionava essas figuras de cavalo, entrevistas de cavalo, e colecionava de acordo com a pastinha de cada raça, eu ia botando lá. Quando o papai viu esses álbuns, ele não acreditou. Ele disse: Magda, que é o nome da minha mãe, a gente tem que dar um cavalo para essa menina. Eis que Arizona, um puro sangue inglês de 5 anos, entra na vida da jovem. Nunca tinham colocado uma sela nele. Ele só botava aquele selim, né, do jockey e tudo, mas sela mesmo nunca tinha botado. E eu comecei a montar esse cavalo, eu levava umas 5 quedas por dia. Das aventuras da juventude à maturidade, o cavalo sempre esteve presente. E o destino se encarregou de dar um empurrãozinho para aproximá-los ainda mais. Como eu disse, sou cearense, trabalhava com hotelaria lá em Fortaleza. Mas meus filhos vieram morar em São Paulo, larguei tudo lá, enlouqueci sem trabalhar, porque eu trabalho desde os 17 anos. Foi aí que ter uma pequena criação de cavalos pareceu ser a saída. A Lina no começo queria 5 potros por ano, aí passou para 10, aí passou para 15, aí passou para 20, agora tem 25. Num período de apenas 6 anos, a criadora montou equipe e uma das melhores estruturas para criação e treinamento de cavalos BH do país. A gente faz todo esse processo aqui, é difícil dar certo, a gente perde muito, é difícil encontrar receptora boa, tem um bocado de coisa que é difícil dar embrião e você passar por todas essas fases. E eu acho que isso é que é o legal, que é o desafiador, né? A primeira pista que a gente fez lá em cima foi o elíptico para saltar em liberdade. Então, quando o potrinho tem ali, 2 anos, a gente vai passando ele ali em liberdade. Passar em liberdade, você bota primeiro uma varinha no chão, aí vai vendo o comportamento dele, vai vendo se ele é corajoso, se não é, se tem um coração grande ou não. E ele vai passando. Aí depois, dependendo da idade, você pode ir botando
obstáculos, né, baixinhos, e se for já mais velhinho, bota obstáculos mais altos. Para ver o gesto do cavalo saltando, para ver a atitude do cavalo, né, para ver se ele tem uma mão boa, um pé bom. Isso aí dá um norte para a gente. Numa área de 20 alqueires estão distribuídos 40 piquetes, que passaram por um estudo de melhoramento de solo, garantindo então a qualidade nutricional das pastagens. Neles a maternidade, os potros desmamados e assim sucessivamente de acordo com a idade e o sexo. Como aqui tudo foi planejado, os piquetes têm um corredor em comum, o que facilita o manejo com os animais. Foi muito interessante como a gente se conheceu. Eu estava viajando, numa viagem em família, e meu irmão me perguntou: Lina, tu vai mesmo fazer o Aras? Aí eu disse: ai, Fabão, eu acho que eu vou. E eu acho que vai dar certo. Aí ele disse: tem uma menina que é filha do Anjinho, um amigo dele, que é igual a ti, louca por cavalo. Aí eu liguei para a Lu é veterinária, alucinada por cavalo, mora em Porto Feliz. Eu liguei: ó, tu tem que vir pra cá. Falei: nossa, uma moça igual eu, a gente gosta de bicho, nossa, que legal, tá bom. Ela: ai, vem aqui. Tudo foi dando certo, né? Então, quando tem que dar certo, né, é pra ser, é pra ser. Então, graças a Deus, deu certo. Eu acho que o mais difícil em qualquer empresa é gente. E no cavalo a gente precisa de gente, né? A gente não tem máquina para cuidar do cavalo, né? A gente tem gente. Mas graças a Deus a nossa equipe é muito boa, é muito dedicada, gosta muito do que está fazendo. Larissa é veterinária, neonatologista e viu o estoril nascer. Todos os resultados e os frutos que a gente colhe disso é justamente desse coração que a gente carrega aqui dentro. Todos os animais aqui nascem com parto assistido, não existe a hipótese de algum animal não ser monitorado durante o parto, tanto para o bem-estar da égua quanto para o bem-estar do neonato. Conforme ele vai nascendo, vai adotando posições ali durante o parto, o quanto tempo ele leva para mamar já me mostra se é um potro que precisa um pouco mais de ajuda ou não. A ração é introduzida na alimentação dos potrinhos ainda ao pé da mãe. Desmamados, eles são racionados nas lanchonetes e a dieta é de acordo com as necessidades de cada um. Percebia que algumas coisas não estavam bem alinhadas, então éguas secavam muito rápido do leite, os potros não se desenvolviam tão legal quanto a raça pede, exige. Isso foi uma das coisas que fez a gente adotar a Supra e graças a Deus a gente tem bons resultados com isso. Hoje a gente tem várias categorias aqui da ração. Alguns animais que têm problemas gastrointestinais ou que já passaram por alguma coisa é uma categoria, os potros são outras. Acaba tratando de forma individualizada e a gente tem melhores resultados com isso. Para alojar os cavalos, 2 pavilhões. Cada pavilhão tem uma função específica. Este, em frente ao picadeiro, abriga os cavalos atletas. Já este outro atende à reprodução. Entre os 2 espaços, 44 cocheiras. E engraçado que quem fez esse projeto nunca tinha feito projeto para Aras. É um amigo meu de infância que fez os projetos dos nossos hotéis lá em Fortaleza, o Marcelo Franco. E eu fui explicando para ele o que eu não queria. E o que não poderia faltar. O resultado foi um projeto de extremo bom gosto que prioriza o bem-estar dos cavalos. Eles ficam muito sozinhos, né? Aí eu fiz com grade entre as... E isso eu meio que bati o pé com algumas pessoas, porque, Lina, vai dar confusão, eles vão brigar e tudo. Eu digo, eu vou tentar, porque eu gostaria de ver um companheiro do lado, né? Um amigo. Se brigar, eu fecho. Deu certo. São 4 janelas, uma com vista para o corredor, outras 2 entre as cocheiras e outra com vista para a área externa. Vale destacar também a iluminação e a circulação de ar, contemplados por um projeto com ventilação cruzada e luz natural. Foi sempre isso. O que é que eu posso dar de melhor para o cavalo? Os corredores são amplos, têm 4 metros de largura, o que permite o trânsito de animais e pessoas com segurança.
a confirmação de que até hoje deu certo. Amanhã pode não dar certo, mas eu ter chegado até aqui, isso para mim já é uma grande vitória. Porque eu não sou do cavalo, né? Então ter montado isso aqui, claro que com a ajuda de todo mundo, mas ter chegado até aqui, meu Deus, é muito gratificante. Com uma estrutura de primeiro mundo, era preciso buscar profissionais à altura. E eu fiquei muito satisfeito e também entusiasmado. Porque César Almeida, que participou de 3 edições dos Jogos Pan-Americanos, sendo ganhador de 2 medalhas, ouro e bronze, se juntou à equipe. Ai, Cezinha. Cezinha é um cavaleiro muito respeitado, muito querido, muito experiente. A melhor coisa que tem é você ensinar aquela pessoa que quer aprender. Ele está aqui comigo, é o meu cavaleiro. Tenho medo, tenho dor de barriga quando monto, morro de medo de ir em prova. De ser filmada, nem pensar. Hoje eu vi vocês ali chegando, meu Deus, vai dar errado. Mas eu acho que é isso a vida, né? É enfrentar o medo, né? Eu escutei nem sei o dia que era uma palestra que a palestrante dizia: se você vive uma vida sem frio na barriga, não tá certo. Aí eu pensei, a minha tá muito certa, porque eu tenho frio na barriga quase todos os dias. Eu levei uma queda muito feia. Fraturei a L1, sentia muita dor, nem com morfina passava. Eu disse, pai, eu acho que já deu, eu vou parar. Ele, minha filha, nunca pare nada, nunca deixe de fazer nada por medo. Se você for viver com medo, você não vai ser feliz. Em frente, vá. E aí pronto, eu não parei. Tem muita gente que quer ter aula com você, adquirir seus conhecimentos, mas eu vou te falar, são poucas que realmente têm o interesse, que veste a camisa e que está disposto a crescer. Eu ligo para ela para falar alguma coisa de cavalo, algum evento, alguma coisa, e ela onde está passando, eu quero ver, você vê que ela tem o interesse. Eu venho para cá praticamente todos os dias, né, e fico sempre pensando, o que eu posso fazer para melhorar, o que dá para mudar. Eu agradeço todos os dias por trabalhar com uma pessoa como a Lina, e eu falo para todo mundo que é um dos melhores lugares do mundo para se trabalhar, porque você tem todo o suporte para você tentar fazer tudo do melhor. Isso te faz crescer muito como profissional, como pessoa, e te faz querer abraçar cada vez mais o sonho. Eu tenho 4 filhos, né, e um neto. E o meu filho veio para cá e ele disse, mãe, o que é isso? Eu disse, isso aqui é o piquete, onde o cavalo fica, ele come aqui. O que é isso? Aqui é a pista do cavalo, é onde ele treina. E o que é isso? Aqui é a baia do cavalo, onde ele fica, onde ele dorme, tudo, a casa do cavalo. Mãe, onde é o lugar dos humanos? Eu digo, não tem. Hoje tem. Não é a minha área, a neonatologia, mas eu realmente eu tenho um apego diferente pelos produtos que eu faço, pelos potros que eu faço. E aí a gente faz todos os processos aqui. Então, desde o controle, começa tudo com controle folicular, eu insemino, eu coleto o embrião, transfiro. Gi Macarena integrou a equipe de competição do Aras. Chegou a liderar o ranking de cavalos novos no Campeonato Brasileiro, mas teve uma lesão e interrompeu a carreira esportiva, indo para a reprodução. Existe todo um cuidado na escolha da doadora, né? Pensando na genética, pensando nos frutos, pensando no esporte, no objetivo com o potro, com o que a gente vai ter a partir dela. E existe todo esse cuidado também pensando na receptora. Então, uma receptora que tenha uma boa aptidão materna, uma receptora que seja boa com os potrinhos, que seja mansa, que tenha uma saúde reprodutiva bacana. Então é o mesmo nível e o mesmo grau de cuidado para todos os indivíduos. Todos os sêmens que a gente usa aqui são sêmens congelados, que vêm da Europa,
E existe todo um estudo prévio para a gente saber que garanhão a gente vai colocar com cada égua. E isso muda sempre, porque isso vai de acordo com o que ele está produzindo, com os resultados dos filhos dele, ou do que é um projeto para o futuro, um garanhão que está começando a se despontar e que combina muito com aquela égua. Então, existe todo um estudo em cima disso e cada égua tem os seus potros a serem feitos ali para aquela estação. Linoca, uma das jovens matrizes do Aras, já coletou embriões, sem precisar interromper o início da carreira esportiva. Ela é uma promessa. Tem tudo para ser uma das melhores éguas do Aras também. Ela era tão novinha que eu ainda pude botar o nome. Aí botei o nome de Linoca, que é meu apelido de criança. A gente já acompanha ela já há algum tempo, né? A doma dela, ela já mostrou que era uma boa égua, né? A conformação dela é espetacular. E ela tem estrutura, ela é forte. Tantos atributos aumentam a expectativa de Lina. E hoje ela deu o primeiro salto dela. É um égua que tem temperamento, que tem atitude, ela é atenta. O maior comportamento que você tem que realmente identificar é a boa vontade. E ela mostrou ali. Além disso, você analisa o quê, tá? Temperamento, a montabilidade, aí você começa a analisar a parte técnica, né? Que seria o gesto de mão, o gesto de pé, a força que ele tem. Isso tudo deu para identificar hoje que ela tem realmente uma boa força, um pé maravilhoso, né? Que é umas costas boas, que isso faz bastante diferença. E ela tem uma coisa que eu gosto muito, que é o sangue, né? O sangue que eu digo é atitude, é a vontade, né? Quando a gente fala sangue, tem vontade, né? E eu gosto bastante de cavalo assim. Tangerina das Umburanas é hoje a mãe mais importante do Aras. A Tangerina foi uma sorte eu ter conseguido comprar. É filha de Chevaux, Primavera Montana Império Egípcio, considerada uma das melhores éguas de pismo em atividade do mundo. Foi ouro por equipe e prata individual nos Jogos Sul-Americanos de 2022. Medalha de ouro por equipe e ouro individual no Pan-Americano em Santiago, no Chile, em 2023. E top 5 nas Olimpíadas em Paris em 2024, representando o Brasil. Lembrando que quando a filha dela foi vendida para o Aras Melo Pinheiro, Primavera não era famosa, tinha 6 anos e a compra foi indicação. Esse amigo, o cavaleiro Guilherme Gui Foroni, ele entende muito de cruzamento. E eu disse, Gui, no dia que você encontrar alguma filha da Primavera, eu tenho interesse em comprar. E ela ainda não era tão famosa na época, ele tinha uma cliente que tinha, mas que topou vender. E não demorou para o resultado aparecer no Aras Melo Pinheiro. HMP Fortaleza, a mais linda potra da geração 2024, é filha de Tangerina. E o pai dela é o Chacun. O Chacun é filho do Chacoblu, um garanhão bem importante. E o Chacun está despontando agora para ser um ótimo garanhão. Ela é líder de piquete. Ela corre, ela salta, ela implica, ela dá coice, ela implica com os outros, ela sai mordendo. Quando está perto de chover, que ela vê o vento, ela já começa a correr no piquete. Então ela tem atitude, é uma égua que tem temperamento, que tem atitude, é uma égua dominante. E como Lina acredita que sorte a gente constrói, ela continua investindo e trabalhando muito. Porque não é só saltar, esse todo. Isso para mim é que me traz alegria, é que me dá vontade de estar aqui todo dia. A Starter é um produto dentro da linha dos extrusados, um produto de 20% de proteína,
que atende toda a demanda energética, mineral e vitamínica dos potrinhos já nas primeiras fases de desenvolvimento e de crescimento. É um produto muito utilizado para situações de desmame e também recria e tem como diferencial a utilização em potros órfãos. Então existem casos de animais com 20, 30 dias que já se beneficiam da utilização desse produto. A Starter é um produto que contém leite em pó na sua formulação e atendendo altas necessidades proteica, mineral e vitamínica de potrinhos em desenvolvimento. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.